Em 1453, uma cidade considerada inexpugnável caiu. Constantinopla, a capital do antigo Império Romano do Oriente, foi conquistada por um povo que transformaria a história da Europa, da Ásia e do Oriente Médio durante mais de 6 séculos. Esse foi o Império Otomano, um dos maiores e mais duradouros impérios da história. No auge, controlava 3 continentes, governava milhões de pessoas de diferentes culturas e religiões e era considerado uma das maiores potências militares do planeta. Mas como um pequeno principado na Anatólia conseguiu dominar tantos territórios? E por que um império tão poderoso acabou desaparecendo? Essa é a história do Império Otomano. O nascimento do Império. No final do século XIII, o antigo Império Seljúcido estava em colapso após as invasões mongóis. Diversos pequenos principados turcos surgiram na região da Anatólia. Entre eles estava o de Osman I. Por volta de 1299, Osman declarou independência e começou a conquistar fortalezas do enfraquecido Império Bizantino. Seu nome deu origem ao termo otomano, derivado da forma europeia Ottoman, uma adaptação de Osman. Seus sucessores expandiram rapidamente o território. Orhan conquistou Bursa, que se tornou a primeira capital otomana. Depois, os exércitos atravessaram o Estreito de Dardanelos e chegaram à Europa. Em poucas décadas, grande parte dos Balcãs já estava sob domínio otomano. Enquanto muitos reinos cristãos brigavam entre si, os otomanos avançavam praticamente sem encontrar uma resistência unificada. A ascensão de uma superpotência. No século XV, surgiu um dos maiores líderes da história otomana. Mehmed II, conhecido como o Conquistador. Seu maior objetivo era tomar Constantinopla. A cidade possuía muralhas consideradas praticamente impossíveis de serem destruídas. Mas Mehmed trouxe uma inovação. Canhões gigantescos, capazes de abrir enormes brechas nas muralhas. Após um cerco de 53 dias, em 29 de maio de 1453, Constantinopla finalmente caiu. Esse evento marcou oficialmente o fim do Império Romano do Oriente, que existia havia mais de 1000 anos. A cidade passou a ser chamada de Istambul e se tornou a nova capital otomana. A conquista também mudou o comércio mundial. Com os turcos controlando importantes rotas entre Europa e Ásia, muitos reinos europeus passaram a procurar caminhos alternativos para o Oriente. Essa busca acabaria levando às grandes navegações e, posteriormente, ao descobrimento da América. O Império no auge. Durante o século XVI, o Império Otomano atingiu seu ponto máximo sob o comando de Suleiman, conhecido como o Magnífico. Seu governo combinou expansão militar, riqueza e estabilidade. Os otomanos conquistaram grande parte da Hungria, Belgrado, Bagdá, Mesopotâmia, norte da África, grande parte da costa do Mar Vermelho. Além disso, controlavam cidades sagradas como Meca e Medina. Seu território ia desde os portões de Viena até o Golfo Pérsico e do norte da África até o Mar Negro. Mas o poder otomano não vinha apenas do tamanho. Seu exército era considerado um dos mais eficientes do mundo. A principal força eram os janízaros. Eles eram soldados de elite treinados desde crianças, disciplinados e extremamente leais ao sultão. Enquanto muitos exércitos europeus ainda dependiam de cavaleiros medievais, os otomanos já utilizavam artilharia pesada, mosquetes e estratégias modernas. O império também era uma potência econômica. Controlava importantes rotas comerciais entre Europa, Ásia e África. Em Istambul conviviam muçulmanos, cristãos e judeus. Apesar das diferenças religiosas, muitos povos tinham certa autonomia para administrar seus próprios assuntos, desde que pagassem impostos ao governo. As grandes guerras e o início do declínio. Depois de séculos de expansão, o império começou a encontrar adversários cada vez mais fortes. Em 1571 ocorreu a Batalha de Lepanto. Uma coalizão cristã destruiu grande parte da frota otomana. Embora o Império tenha reconstruído sua marinha rapidamente, a derrota mostrou que os otomanos já não eram invencíveis. Décadas depois, veio outro momento decisivo. Em 1683, os otomanos tentaram conquistar Viena pela segunda vez.
Após 2 meses de cerco, uma força formada por poloneses, austríacos e alemães derrotou o exército otomano. Essa derrota marcou o fim definitivo da expansão do Império na Europa. Nos séculos seguintes, Rússia e Áustria passaram a conquistar territórios anteriormente dominados pelos turcos. Ao mesmo tempo, revoltas nacionalistas surgiam em várias regiões dos Balcãs. Enquanto isso, a Revolução Industrial fortalecia as potências europeias, deixando o Império Otomano tecnologicamente atrasado. Por causa de sua fragilidade crescente, passou a ser chamado de o Homem Doente da Europa. O fim do Império. No início do século XX, o Império já havia perdido boa parte de seus territórios. Mesmo assim, decidiu entrar na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Foi uma decisão desastrosa. Após 4 anos de guerra, as potências centrais foram derrotadas. Os aliados dividiram praticamente todos os territórios otomanos no Oriente Médio. Síria, Iraque, Palestina e outras regiões passaram para controle europeu. Em 1922, o último sultão foi deposto. No ano seguinte, Mustafa Kemal Atatürk proclamou a República da Turquia. Assim chegava ao fim um império que havia existido por mais de 600 anos. Conclusão. O Império Otomano mudou profundamente a história do mundo. Conquistou Constantinopla. Dominou 3 continentes. Controlou rotas comerciais essenciais. Influenciou a política europeia durante séculos. E deixou um legado visível até hoje na arquitetura, na culinária, na cultura e nas fronteiras de dezenas de países. Poucos impérios conseguiram permanecer por tanto tempo exercendo tanta influência. Mesmo desaparecendo oficialmente em 1922, sua história continua presente em boa parte do mundo moderno. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente qual grande império você gostaria de conhecer na próxima história. Até a próxima!